Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Duas Vidas, que saiu nesse ano de 2018 pela editora Nemo. Duas Vidas é uma obra do quadrinista francês Fabien Tourmé. Tourmé, ele também é o autor de Não Era Você Que Eu Esperava. Não Era Você Que Eu Esperava esteve na minha lista de melhores leituras do ano passado, de 2017. É realmente um baita quadrinho. Embora Não Era Você Que Eu Esperava e Duas Vidas tenham propostas bastante diferentes, dá para perceber linhas temáticas que unem os dois quadrinhos, que unem as duas obras. O seguinte, os dois quadrinhos trabalham o tema da ressignificação da vida a partir de um evento inesperado. Não Era Você Que Eu Esperava, ele fala sobre o nascimento de uma criança com síndrome de Down e a reação negativa do pai a essa criança. E depois o pai vai modificando e quebrando seus preconceitos e se abrindo àquela criança. É um quadrinho, inclusive, autobiográfico. O Fabien Tourmé está falando sobre ele, né? E nesse quadrinho nós vemos a mudança de perspectiva do pai em relação ao filho e em relação à vida, né? Em relação a pessoas que têm síndrome de Down. Já Duas Vidas fala sobre o questionamento da vida frente à perspectiva da morte. Vamos a uma sinopse. O seguinte, né? O Baduin, perdão, que é o protagonista da história, ele é uma pessoa que tem um emprego que ele detesta, inclusive ele tem um contador que vai mostrando quantos dias faltam para ele se aposentar, e ele não constrói relacionamentos, ele não tem hobby, ele deixou seus sonhos de lado. E, bom, em comparação a ele, nós temos o irmão Luke, que é o exato oposto. E o Luke o incentiva a dar uma chacoalhada na vida, a mudar a perspectiva, a tentar fazer algo que ele veja mais sentido, né? E ele resiste. Mas essa resistência cai por terra quando ele descobre que tem câncer. Ele recebe esse diagnóstico, né? Em certo sentido, Duas Vidas conta uma história que todos nós já vimos, seja no cinema, seja até na novela, seja num livro de literatura, né? Que história é essa, né? Alguém deixa a vida passar e, ao descobrir que vai morrer, toma decisões distintas, diferentes, né? E essa é uma história universal porque ela trata de uma experiência universal. A morte realmente faz com que nós ponhamos a vida em outra perspectiva. Ela faz com que certas posturas e prioridades sejam revistas. Não tem jeito, né? Foi o filósofo Martin Heidegger que falou que o homem é um ser para a morte. E essa situação do homem como um ser para a morte, mas ao mesmo tempo da morte como algo revoltante, quase como uma ofensa, que foi trabalhada e retrabalhada na literatura. Eu lembro, por exemplo, de um livrinho pequenininho do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. Cara, que livro! Ele trabalha exatamente isso. O ser humano diante da morte. E enquanto eu lia Duas Vidas, eu lembrei também de uma reflexão de um escritor italiano, Raniero Cantalamessa, que ele diz que a morte é uma pedagoga. Ou seja, a morte ensina sobre a vida. É como se a finitude da vida chamasse atenção para o que a vida de fato é. Bom, eu vou mostrando um pouquinho os desenhos do Fabien Tourmé enquanto eu vou falando. Duas Vidas, no entanto, traz uma pequena novidade em relação a essas histórias que nós vimos já tantas e tantas vezes. É algo que, a meu ver, a partir de determinado momento, é bastante previsível, né? No decorrer da trama fica previsível, mas que ainda assim dá uma grande força emocional à leitura, né? Mais ainda, né? É exatamente o fato de ser previsível, pelo menos ao meu ver, que gera ainda mais tensão. Bom, é um baita spoiler, galera. Assim, eu recomendo, inclusive, que se você não leu e não quer saber de nenhum spoiler, você pause o vídeo por aqui e volte depois de ter lido, né? Eu vou comentar porque é um ponto importante da trama e eu acredito que umas considerações sobre ele sejam legais também. Ao fim da história, o Baduan ele vai
descobri que ele não está doente. Quem, na verdade, isso foi uma armação do irmão. Quem está doente é o Luke, esse mesmo irmão. E é o Luke que tem poucos meses de vida. Repara, né? A morte, assim, ela, pro Luke, ela não colocou só a vida dele em perspectiva, mas a vida do irmão. A forma que ele escolheu passar os últimos dias foi ajudar o irmão a redescobrir a própria vida. E para isso ele colocou o irmão diante da possibilidade da morte. As páginas onde a descoberta é feita, essa descoberta, são muito bonitas. Elas são simples, assim. É uma carta que nós não sabemos o conteúdo. Nós só sabemos que foi deixada pelo Luke e o Baduan está lendo, assim. Realmente é muito bonita. Assim. Então, Duas Vidas não é apenas um conto sobre a morte, mas é sobre o amor que faz um irmão deixar de lado até a atenção, e bota aspas nisso que eu vou falar, os privilégios que ele teria por estar nessa condição, né? Porque quando eu falo privilégios, é atenção em relação dos outros, né? Certo carinho dos pais. Assim, esse irmão, ele abre mão disso, né? Para que o irmão faça essa experiência e redescubra o significado da própria existência. Duas Vidas traz tanto a velha e sempre atual lição de aproveitar o momento, né? De aproveitar bem o momento presente, traz isso, né? Mas traz também o elogio da generosidade de quem se entrega para que o outro viva. É isso que o Luke faz pelo Badoan. É um belo quadrinho, né? E o Fábio Antunet é realmente um autor que, ao meu ver, vale bastante a pena acompanhar. Ponto para a Editora Nemo, que ano passado trouxe Não Era Você Que Eu Esperava, e esse ano trouxe Duas Vidas. Inclusive, Duas Vidas está ligado a um dito do Confúcio, que é a epígrafe do livro. Eu vou ler para vocês. O dito diz o seguinte: você tem duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. Cara, isso diz muito da história. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Peço que, se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.